Olá amigos, estamos aqui agora para resolver a peça passada aos alunos de liberdade provisória. Antes de adentrar propriamente a correção da peça, vamos conversar um pouco sobre o Instituto da Liberdade Provisória. Lembrando que o Instituto da Liberdade Provisória está vinculado diretamente a um caso de prisão em flagrante delito. Então, diante de uma prisão em flagrante delito, nós temos a possibilidade dessa pessoa guardar e responder tanto a investigação policial quanto o processo em liberdade. Em relação ao Instituto da Liberdade Provisória, nós temos três espécies aí em relação à liberdade provisória. A chamada liberdade provisória obrigatória, que sequer necessita de pedido naquelas hipóteses previstas aí no Código de Processo Penal, que se costuma dizer quando o réu se livra solto. Também temos a possibilidade, nas infrações de menor potencial ofensivo, na aplicação do artigo 69, em relação ao comprometimento de comparecer aos juizados especiais ou até comparecer diretamente, não se imporá, auto de prisão em flagrante, será uma hipótese, portanto, de liberdade provisória obrigatória. E o que, por vezes, não há necessidade de haver pedido, não é essa hipótese que nós vamos referir. Há uma outra modalidade, uma outra espécie de liberdade provisória, que é a denominada liberdade provisória vedada. Cuidado, que nessas hipóteses o legislador vedou expressamente a possibilidade da liberdade provisória. Isso ocorria outrora também em relação aos crimes hediondos, que havia previsão da impossibilidade de fiança e de liberdade provisória. Com a alteração levada a efeito agora no ano de 2007, se possibilitou a progressão de regime, caindo o regime integralmente fechado, e também se retirou a vedação à liberdade provisória. Então hoje, nos crimes hediondos e assemelhados hediondos, cabível, após a reforma aí da lei dos crimes hediondos, cabível, portanto, a liberdade provisória não são mais tidos como de liberdade provisória vedada. Temos como exemplo clássico da liberdade vedada a questão da lei da organização criminosa, aqueles que tiverem efetiva participação nos crimes, sendo-lhe vedada esta liberdade provisória. Também no artigo 21 do Estatuto do Desarmamento temos um exemplo claro de liberdade provisória vedada. Quando não há hipótese nem de liberdade obrigatória, que sequer necessita de pedido, e não sendo o caso de liberdade provisória vedada, que mesmo havendo pedido ela será impossível, nós vamos estar diante dos casos onde há a possibilidade da obtenção dessa liberdade provisória, que é subdividido em liberdade provisória com fiança e liberdade provisória sem fiança. Lembrando que o Instituto da Fiança também é um instituto que vai se colocar em relação à liberdade provisória, e nós temos que, de antemão, conhecer desse Instituto da Fiança que está previsto lá a partir do artigo 322 do Código de Processo Penal, que tem justamente a seguinte redação, já tratando de quem é a autoridade competente para a concessão da liberdade provisória. Diz a redação do artigo 322, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração punida com detenção ou prisão simples. Nós já sabemos que prisão simples é a pena privativa de liberdade destinada aos casos de contravenção penal. Então, sendo contravenção penal e que muitas das vezes vai estar no caso de liberdade provisória obrigatória, quando há o comprometimento, o comparecimento aos juizados, até porque a contravenção penal trata-se de infração de menor potencial ofensivo. Então, seguindo as regras aí, o 323 não me diz exatamente quais são as hipóteses de fiança, mas diz os crimes que não são objeto aí de fiança. E entre eles, nós vamos perceber que a regra geral, para se analisar a possibilidade ou não da fiança, tem outros dispositivos, é a questão dos crimes punidos com reclusão, em que a pena mínima combinada for superior a 2 anos. Então, nos crimes punidos com reclusão, cuja pena mínima for superior a 2 anos, de plano, nós já sabemos que são crimes aí inafiançáveis. Então, nós só poderíamos obter essa liberdade provisória sem a possibilidade de fiança. Interessante se notar que há um certo contrassenso da lei, porque nos delitos mais gravosos, que seriam aí os inafiançáveis, a lei vai admitir a liberdade provisória sem a contraprestação da fiança. E nos delitos menos graves, que são os afiançáveis, a lei
condiciona essa liberdade provisória ao pagamento da fiança, mas a legislação caminha nesse sentido, nos cabe aí apenas interpretar esse fato e requerer na forma possível. Vamos então agora, traçadas essas considerações, trabalhar com a peça sugerida para a resolução. Então nós temos aqui um modelo de peça prática profissional, de um caso aqui extraído de uma matéria de jornal, que diz o seguinte: a polícia tentava prender o acusado há 2 meses. O título da matéria é Tarado, que atacava jovens, capturado tarado que atacava jovens. Então diz que a Guarda Municipal de Eusébio, depois de um intenso trabalho de investigação e vigilância, isso não está à toa na questão. Isso vai levar o aluno a que situação? A perceber que se trata de um flagrante, na modalidade flagrante esperado, não preparado, ou provocado, que é aquele que é a interferência direta da autoridade policial. Então, já dando a conotação da validade desse flagrante. Aqui diz o seguinte, que a Guarda Municipal de Eusébio finalmente identificou o homem que vinha atacando jovens e adolescentes na saída de escolas. Pelo menos 8 adolescentes afirmaram na polícia tendo sido vítimas do acusado, que as abordava na porta do colégio como se fosse pedir informações e exibia as partes íntimas. Além disso, conforme o boletim de ocorrência, ele puxou para dentro do carro e levantava a saia delas. Outras garotas relataram que o acusado estava praticando atos libidinosos. Em sua última investida, no fim da manhã de anteontem, o acusado, comerciante fulano de tal, casado, 33 anos, foi preso por guardas municipais de Eusébio. Ele abordou mais uma vítima e conseguiu correr. Durante os ataques e fuga, o acusado utilizava um veículo Gol Prata. Segundo a delegada, conforme o relato das vítimas, o tarado as abordava nu da cintura para baixo e 8 adolescentes reconheceram o acusado na delegacia do Eusébio. Quando foi abordado pelos guardas municipais, o comerciante estava com a cueca sob a alavanca do câmbio do carro e com as partes íntimas expostas. Isso leva justamente a crer que realmente ele estava numa circunstância que levava a crer que ele é o autor dos outros delitos aí, enfim. Então, diante aí das modalidades de flagrante também, entre flagrante próprio, real, impróprio, quase flagrante e flagrante presumido, na figura do flagrante presumido, diante da situação que ele se encontrava no momento da abordagem, no momento da prisão, justamente em flagrante. Então, a tipificação da conduta dele foi uma tipificação constante, o que é um delito aí também importante, em função da recente alteração aí do Código Penal em relação aos delitos contra a liberdade sexual. A conduta dele foi encaixada no artigo 215, foi tipificada como violação sexual mediante fraude. Reparem que é um tipo penal, que é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Porque se fosse um tipo praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, estaria afastado a possibilidade aí da fiança, porque diz lá no artigo 326, a vedação, a possibilidade aí, no caso do delito ser perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nesse caso em particular, apesar da tipificação da conduta ser de certa forma controvertida, não cabe ao candidato indagar da correção e incorreção da tipificação apontada na questão, e sim perceber se a tipificação apontada, primeiro de tudo, perceber se estamos diante de um flagrante legal ou ilegal. No caso de ter sido um flagrante legal, a peça cabível caminharia no sentido de um relaxamento de prisão. Prisão ilegal deverá ser imediatamente relaxada. Nessa hipótese, não nos parece que a prisão foi legal, está realmente dentro dos requisitos do flagrante aí até esperado, e nesse sentido ocorreu mesmo a situação, não há dúvida, o reconhecimento, as formalidades legais, embora a questão não as narre explicitamente, são atendidas, não é por aí
que vai a questão, e a peça aqui, né, a peça correta a ser veiculada, a partir do momento que se analisou que a prisão foi legal, já estamos no caminho da liberdade provisória. Aí nos resta saber se é uma liberdade provisória com fiança ou sem fiança. Em função aqui da fraude na prática do delito, logo, né, consubstanciando a ausência da violência, a grave ameaça, e ao verificarmos, né, a pena a ser aplicada, que varia de 2 a 6 anos, a pena mínima não é superior a 2, ela é exatamente igual a 2. Portanto, comporta a fiança. O que facilita muito, no caso, né, da peça ser levada a efeito, que é a liberdade provisória. Por quê? Porque se fosse um crime inafiançável, deveria-se pleitear a liberdade provisória sem fiança. Mas aí teríamos que enfrentar necessariamente a ausência dos requisitos para a preventiva, quais sejam a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, que é só basicamente os crimes aí chamados de colarinho branco, crimes com o sistema financeiro, enfim. Logo em seguida, como conveniência da instrução criminal e ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Então teríamos que enfrentar cada um desses requisitos, embora a prisão tenha sido em flagrante delito, para se afastar a possibilidade, né, do rol, né, dos requisitos da prisão preventiva e aí sim convencer o magistrado da possibilidade de liberar o acusado, obviamente mediante certas condições de comparecimento aos autos processuais e sem a necessidade do pagamento da fiança. Mas aí ficaria, de qualquer sorte, mais difícil. Nesse caso, a petição relativamente simples, né? Talvez o desenrolar aqui seria justamente se aferir, né, se o candidato tem noção, né, dos institutos aí da fiança e da liberdade provisória, e aí sim poder peticionar, poder requerer e encaminhar também, como toda e qualquer peça, se analisar sempre a questão da competência, que é muito importante aqui nesse caso, é a vara, né, criminal da comarca aqui de Eusébio, que o problema cita necessariamente como local da infração, justamente esse, um pedido simples de liberdade provisória, né, vinculada sem fiança, né, com fiança, né, com pedido aí necessariamente de arbitramento ao magistrado, não é caso de competência do delegado de polícia, e o requerimento do arbitramento desta fiança e, ao final, o pedido, né, da expedição do alvará de soltura necessário ao status libertar, né, a devolução do status libertar aí ao indiciado, né, ele se trata aí de um indiciado. Enfim, essa é a solução aí dessa questão, uma questão aí até de nível de dificuldade simples no nosso entender.